Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Sou o Francisco Faustino e hoje tenho o prazer de ter comigo João Magalhães. O João é o cofundador e CEO da Academia de Código, para onde já passaram mais de 1.800 alunos e conta com uma taxa de empregabilidade de 98% nos 3 primeiros meses. Foi nomeado como a empresa de impacto do ano e também fundou a UBU, que tem a missão de preparar as mentes mais jovens para o futuro que as espera através de uma experiência educativa divertida. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado. Queria começar então por perguntar que é curioso o teu percurso. Tu trabalhavas na UI, certo? E de repente tu decides criar uma empresa na área da educação. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi todo este começo? Isso é uma história longa que eu vou tentar encurtar. Eu tinha um percurso assim bastante até tradicional de alguém que tira um curso de gestão. Comecei a trabalhar na UI como consultor, depois estive a trabalhar num banco e depois acabei por ir fazer o MBA em Madrid, que era um MBA já muito focado em empreendedorismo, porque eu desde que me lembro que tenho assim um bichinho de como é que funciona uma empresa, como é que se criam empresas, como é que as empresas crescem, como é que as empresas evoluem. Portanto o MBA que eu estava a escolher, estava a olhar para 2 ou 3 critérios, até que aparecer nos rankings, mais cedo um ano que havia dos 2 anos, e o tema do empreendedorismo, e então acabei por ir para este, que é o IE em Madrid. E quando saí do MBA, não foi logo de seguida, mas passado algum tempo acabei por fundar com outras pessoas Code for All. Sentes que foste estimulado aí então? Também, o MBA foi o que se calhar das coisas que mais... Já o tinhas? Mas, eu acho que foi o MBA, mas foi também a própria experiência. Quando eu tive contacto com muitas empresas, muitos negócios, com muitos founders, com investidores no meu percurso profissional mais tradicional, isso também alimentou muito, não é? A vontade e a lógica de um dia começar alguma coisa. E depois o tema da educação, eu acho que foi um bocado por acaso, ou seja, quando tu estás à procura há sempre aquela história de qual é que é a ideia que vai funcionar e que é interessante e que vai escalar e tudo mais, e de muitas coisas que foram surgindo ao longo do tempo, em que eu sentia, mas eu ainda me sinto um bocado de criança, não estou preparado a lançar nada, ou que, isto não vai funcionar, ou isto se calhar não são as pessoas certas. Ali foi um bocado uma coincidência feliz em que nós sentíamos que a tecnologia estava a invadir as nossas vidas em todas as áreas de atividade, e que a educação é sempre uma área onde todas as coisas demoram muito, não é? E que havia muito trabalho para fazer, muitas oportunidades e muitos desafios, e que sentimos que íamos conseguir criar alguma coisa que tivesse este potencial para ser uma empresa de educação e tecnologia altamente escalável, mas também uma empresa que ia ter impacto em vidas reais de pessoas reais, e que isso ia ser também um bocado especial, não é? Que é uma empresa um bocado diferente do que nós estávamos habituados, e aproveitando também esta onda de empresas com impacto, que é sempre também difícil às vezes explicar, né? Vocês são for profit ou são empresas de impacto ou são non-profit, e nós dizemos, não, nós somos for profit mas com impacto, e pronto, e às vezes é difícil explicar o que é que isto quer dizer. E aí, se calhar esta é a pergunta que mais devem fazer, que é como é que, por exemplo, aqui a Academia de Código se diferencia da universidade? Qual é que é? Há uma complementariedade? Qual é que é as vantagens? Olha, a Academia de Código existe para ajudar pessoas que não têm qualquer experiência ou educação na área da programação a fazerem uma mudança para terem uma carreira na área tech. E é um curso imersivo, mas bastante curto, ou seja, 14 semanas, não é? São 14 semanas, e portanto a ideia é ajudar pessoas que por alguma razão não estão realizadas, não estão felizes, ou não estão a ter oportunidades, ou estão à procura de uma coisa nova, que querem mudar de área de forma muito rápida, encontrarem um emprego e terem uma evolução e uma progressão como developers na indústria tech. E portanto não é tanto uma lógica de um curso universitário, não é, em que tu estás
com o teu percurso tradicional, né, de ensino, sim, que vais também da escola secundária, e depois vais para a universidade, e depois provavelmente vais fazer um mestrado, e depois vais trabalhar, e depois vais fazer eventualmente uma pós-graduação, e depois vais trabalhar, e depois vais fazer... Isto é uma lógica diferente, é uma lógica de uma mudança rápida de carreira para quem quer mudar de área e entrar na indústria tech. Quais é que são isso, as skills que mais estão a ser procuradas, que vocês estão a sentir que as empresas chegam até vocês para quererem contratar jovens daquelas áreas? Jovens? Quem for? Sim. Ora, é engraçado que nas várias fases do tempo, e nós não temos assim uma vida tão longa, mas começámos em 2015, quer o perfil dos alunos, quer o perfil das empresas varia muito. E então, e as tecnologias que as empresas mais procuram, ou as skills que as empresas mais procuram também varia. E portanto, se calhar aqui nestas três variáveis, eu, por exemplo, lembro-me que depois da crise financeira, né, depois ali dos anos de 2011, 2012, quando nós começámos, nós tínhamos muito, por exemplo, engenheiros civis, a quererem, porque havia pouco trabalho, então queriam mudar para esta área. Lembro-me no Covid, muita gente que trabalhava em turismo ou restauração que vinha fazer o nosso curso para mudar de outra área. E portanto, os ciclos vão variando e muitas vezes os perfis dos alunos vão variando. No caso das empresas, já tivemos perfis muito diferentes. Hoje em dia, os nossos alunos trabalham essencialmente ou em consultoras de IT grandes, ou em empresas de startups de tecnologia, por exemplo. Temos alunos a trabalhar em quase todos os unicórnios em Portugal, ou fábricas de software, que é outra lógica, que são essencialmente já tivemos mais de 300 empresas a contratar os nossos alunos, mas se calhar assim, com escala, são provavelmente estas três perfis diferentes de empresas. Mais. E depois as skills que procuram também está muito relacionado com o que é que no mercado está com. Por exemplo, nós tivemos aqui uma procura gigante de profissionais de OutSystems, que era um mercado que estava a crescer muito e que era preciso muita gente. Agora também temos procuras de tecnologias muito diferentes, desde data analysts até coisas mais open source, tipo JavaScript, React, enfim, temos uma panóplia grande e vai também variando um bocadinho todos os anos de acordo com o que é as necessidades do mercado. E aí, mudando aqui um bocadinho o assunto que vocês criaste ao mesmo tempo, curioso, tu quando criaste a Academia de Código, criaste a UBU logo quase ao mesmo tempo, certo? Sim, sim. Como é que foi... Qual é que tu vês que vai ser, se calhar, o futuro da educação e como é que queres que a UBU esteja a acompanhar? Então, vou explicar porque é que nós começámos as coisas ao mesmo tempo, que é aquelas coisas que toda a gente nos dizia não façam isso, porque vocês, como founders, têm que estar focados 100% a crescer uma empresa ou um negócio e não podem estar dispersos em lançar 2 produtos ao mesmo tempo. Mas nós, com a Academia de Código, nós estávamos a resolver a urgência, né? Que era a falta de talento, né? Nesta área. Muitas empresas a contratar, não havia pessoas disponíveis no mercado. Em 2015, 2014, falava-se que faltavam à volta de 15 mil pessoas em Portugal. Ou seja, empresas a contratar 15 mil postos de trabalho abertos para preencher, não havia pessoas para preencher esses postos de trabalho. E, por outro lado, pessoas que estavam à procura de uma oportunidade numa área nova e que não encontravam essa oportunidade. Mas sentíamos que isto era um bocado a urgência, não é? Que há aqui um gap no mercado, não é? Entre a procura e a oferta. Se nós conseguimos resolver este gap, a coisa fica resolvida. Mas não fica, porque quando nós não estamos a ensinar as skills que interessam aos nossos jovens e às crianças, quando acabam os estudos, o gap continua a aumentar, que é o que acontece. O gap tem vindo a aumentar todos os anos, apesar de cada vez haver mais iniciativas de reskilling, né? De ajudar pessoas a mudar de uma área para a área tech. E, portanto, foi assim que surgiu um bocado a UBU, que é... um lado é o problema urgente, do outro lado é o problema estrutural. Como é que nós conseguimos que os nossos jovens, quando chegarem à altura de procurarem um emprego, tenham as skills que o mercado precisa? E então aí começámos a ver, e inclusive em vários países já estava a ser introduzido nos sistemas de educação o ensino do pensamento computacional. Israel, por exemplo, foi um país pioneiro, e depois, a partir de 2014, muitos outros países começaram a adotar nos sistemas de ensino, como o exemplo da Inglaterra, por exemplo, em 2014. Mais tarde, depois, a Finlândia, a Austrália, alguns estados nos Estados Unidos, Finlândia, a Holanda. Recentemente, a Índia anunciou que quer introduzir no currículo o ensino da programação. E nós vimos que aí era uma oportunidade também gigante e que não havia um currículo, não havia uma metodologia, ninguém sabia como é que se ensinava
uma coisa destas a uma criança de 8, 9, 10 anos, ninguém fazia ideia, não é? E foi assim que surgiu o UBU. Portanto, conseguimos mobilizar uma série de parceiros, na altura a Fundação Gulbenkian, a Câmara Municipal de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade Nova, e para fazermos um piloto durante 18 meses para introduzir o ensino de pensamento computacional em 3 escolas públicas. E ao final do piloto, a Universidade Nova fez um estudo de impacto e os nossos alunos melhoraram entre 11% e 17% as notas de matemática quando comparados com alunos na mesma escola no mesmo ano. O impacto, se calhar, nem estavam à espera. Tipo, lógico, entre aspas, mas que se calhar nem era o objetivo. Como é lógico, não era o objetivo. Sim, quer dizer, nós estávamos a dar uma skill nova, não era suposto ensinarmos matemática. A parte boa é que, pronto, teve estas surpresas boas, que é, para além da motivação que eu acho que os alunos ganhavam por terem as nossas aulas, e às vezes até gamificação, pelas atividades, pelos jogos, nós ensinamos muito com uma lógica também de estarem-se a divertir enquanto estão a aprender, e muitas vezes isso até tinha impacto no resto do desempenho escolar dos alunos. Era um dos feedbacks que nós tínhamos das pessoas que também não estávamos à espera, que é o tema da motivação, né? Quando se ensina estas coisas de maneira divertida, depois acaba-se por aumentar o interesse pelos alunos da escola, o impacto depois nas outras disciplinas, que também não estávamos à espera, achávamos, pronto, se calhar tem algum impacto, mas não sabíamos bem se ia acontecer ou não. E, pronto, e depois o que nós queríamos dar mesmo que era uma skill nova, né, de literacia digital e de pensamento computacional. Pronto, e isto também nos deu muita motivação e muita força para pensarmos como é que agora vamos chegar às crianças todas em Portugal, aos professores em Portugal, como é que vamos levar uma solução depois para o mercado internacional e para outros países. Então, basicamente foi assim, por isso é que começou a Academia de Código e o UBU mais ou menos ao mesmo tempo. Duas paixões e a coisa foi correndo bem, e que, pronto, depois acabaram por ganhar vida própria as duas. Isso é um bom exemplo do ir contra os livros, que é aquela questão de dizer sempre os livros dizem isto, isto e isto, mas a verdade é que os exemplos práticos acabam às vezes ir por caminhos diferentes que também são válidos. E ia-te perguntar então, em que ponto, por exemplo, qual é que é a tua visão para o futuro do ensino em Portugal, internacional, o que seja, qual é que tu vês que se calhar seria um bom modelo, ou um modelo pelo menos mais perto deles de começarem a executar? Olha, eu acredito que a educação vai mudar muito nos próximos anos, porque a educação é um desafio grande, porque normalmente as mudanças são muito lentas, não é? E eu acredito que em Portugal nós estamos aqui com um momento em que vamos ter muitos desafios, em Portugal, no geral, no mundo inteiro, vamos ter isso, vamos ter muitos desafios, mas também acho que é um momento de muita oportunidade, porque eu acho que nós vamos ter que repensar rapidamente os modelos de educação que existem hoje, a forma como se ensina, as metodologias, que ferramentas se usa no ensino, os perfis dos professores, a formação dos professores, ou seja, tudo isto vamos ter que repensar. Aliás, o tema dos professores em Portugal nos próximos anos vai ser um desafio grande, não é? Porque há muita gente a reformar-se e não estamos bem ainda a perceber como é que se vai culminar esta falha de professores, falta que vamos ter nos próximos anos. Também é uma oportunidade grande de trazer as pessoas com uma dinâmica, com uma motivação grande e com perfis cada diferentes, e que já consigam adaptar-se rapidamente a novas fórmulas de ensinar, a usar tecnologia na sala de aula e tudo mais. Portanto, eu vejo aqui os próximos anos com um desafio grande, ainda há o tema do AI, não é? Que vai, quer dizer, eu acho que sinto que quando começámos em 2015 sentíamos que a tecnologia estava a mudar as nossas vidas em todas as áreas, né? Desde o trabalho, a nossa vida pessoal, na nossa casa, e eu sinto que agora isto é uma segunda onda, não é? Que é agora o AI, tipo, nos últimos meses isto está uma loucura, e que vai continuar e que também vai acelerar todos os processos de transformação e da introdução da tecnologia nas nossas vidas. Acho que vai ser mudanças muito rápidas, e eu acho que o grande desafio é como é que nós conseguimos acompanhar essa velocidade. Nós e, por exemplo, a educação e os sistemas de educação. Sim, porque a educação, se calhar, eu não tenho muita noção, mas se calhar um setor que eu acompanho de perto, a parte tecnológica está muito, muito atrás. A escola é igual há anos. E sim, todos os métodos que podíamos implementar na escola, que ia só dar mais poder ao professor ou ia libertar mais os alunos, não estão a ser feitos. E achas que há aí alguma... Para ti, se tu vivesses num mundo utópico, o que era a escola ideal? Não sei se já pensaste sobre esse assunto. Sim, mas eu não estou assim tão pessimista. Porquê? Porque quando nós começámos, quando começámos a UBU, nós íamos às escolas
e chegámos a estar em escolas públicas em que íamos perguntar, íamos dar aulas da UBU e perguntar, tem os computadores? E havia uma sala de informática, mas sem computadores. Os computadores estão ali arrumados num armário porque as pessoas não sabem usar. Ou então, os computadores estão aqui, mas não há internet. E pronto, o Covid foi horrível, teve muitas coisas más. Aliás, foi a maior disrupção de sempre na educação, com muito aluno, muita escola fechada, muito aluno em casa sem aprender. Mas acho que também teve coisas, digamos assim, que evoluíram mais rápido. Hoje em dia, as escolas estão praticamente todas, ou se não estão todas, mas a grande maioria já tem computadores, já têm conectividade, os professores usam já o computador no dia-a-dia, que era uma coisa que antes do Covid não era assim tão comum. E portanto eu acho que nós estamos mais bem preparados. Portanto também acho que aí há uma oportunidade grande de acelerar, não é? Porque agora a infraestrutura está lá, é como é que se acelera isto, não é? Conhece algum exemplo, até, desculpa interromper-te, mas conhece algum exemplo já que, não sei em Israel como é que é, mas há algum exemplo que tu... Israel, eu lembro-me, nós tínhamos começado há 1 ou 2 anos e havia uma solução parecida com a nossa, que não era bem igual, mas que enfim, o objetivo era igual, que tinha nascido em Israel um ano antes da UBU. E nós estávamos a ter várias reuniões lá sobre temas mais relacionados até com a Academia de Código, e eu já aqui ia lá reunir, pensei, olha, já agora vou conhecer, eu como apaixonado de educação, deixei-me lá conhecer aqui os founders e perceber como é que eles fizeram, como é que a coisa está a correr. Aliás, como fiz quando te conheci, não sei se pode contar aqui a história, Força, mas acho que é giro. Já conheci o Francisco, contar aqui a história, que é uma história que eu acho que é interessante, que foi, eu um dia fui buscar as minhas filhas à escola, que é ali ao pé do técnico, e estava lá uma ou duas pessoas a entregar uns flyers sobre uma nova solução para crianças que queriam preparar-se melhor para exames, e eu, como apaixonado de educação, agarrei logo num flyer e fui para casa ler o flyer e depois falei das poucas pessoas que leu o flyer. e depois lembro-me de não sei se foi num dia a seguir ou se foi no próprio dia, perguntar à pessoa que estava a distribuir o flyer, isto é super interessante, posso falar com quem está a pensar e ter visão para isto, e assim, e foi assim que acabei por trocámos umas mensagens, ainda marcámos umas conversas super interessantes. E foi mais ou menos o que aconteceu quando eu fui a Israel. Falei lá com um do founder e depois ele marcou-me uma reunião que eu achei logo estranho, numa aceleradora de educação e tecnologia, numa aceleradora só de EdTechs, que estava a funcionar dentro de uma universidade. E quando eu lá cheguei, estavam os founders dessa startup, de EdTech, estava malta da universidade que trabalhava em conjunto com eles, e depois estava pessoas do governo de Israel e do Ministério da Educação de Israel que também conviviam no mesmo espaço. E eu perguntei-lhes, mas como é que está a correr? Como é que está a solução, a implementação? É muito difícil entrar em escolas, não é? É um desafio grande, porque normalmente uma escola para adotar uma solução nova, e ainda por cima tecnologia nova, temos que ter muitas reuniões, não é? Desde o diretor da escola, muitas vezes com as escolas públicas, com os governos escolares, com o professor responsável normalmente da IT, ou seja, é um processo difícil, longo, e ele logo na altura disse, isto está a correr espetacularmente, nós já estamos já não me lembro dos números, mas era assim uma loucura de escolas em Israel, estamos a trabalhar em conjunto com a Universidade e com o Ministério da Educação, e basicamente a solução está a ser adotada a uma velocidade inacreditável. E por isso provavelmente também é que eles conseguiram introduzir isto nas escolas todas muito rápido, não é? Antes já tinham... apoio também. Porque eu acho que senti que lá eles têm uma dinâmica muito interessante de como é que o setor privado, o setor público, startups, empresas de inovação trabalham muito em conjunto e encontrar uma solução que é melhor para o país, não é? E às vezes eu sinto, por exemplo, aqui na Europa, que isto é tudo muito mais difícil, muito mais complexo. E não acho que, por exemplo, as grandes entidades públicas muitas vezes não estão preparadas, às vezes nem são as pessoas que estão nessas entidades que até têm vontade. Acho que muitas vezes o sistema não está preparado para adotar soluções inovadoras que vêm mudar a forma do dia-a-dia de trabalhar. E eu acho que isso é um desafio grande, que eu acho que, nesse caso, Israel pode ter muitas coisas boas e más, mas nesse aspecto eu acho que eles
trabalham muito bem essa lógica de ecossistema. Claro, não, Israel, o ecossistema parece brutal, que é aquela questão, eles são mais ou menos o mesmo número que nós, não é? E que são capazes de ter mais unicórnios que a Europa. Aquilo deve ser um fenómeno. Eu tenho já disse isto numa entrevista aqui que foi com o Vasco, que eu também estava a falar sobre Israel. O meu sonho é ir a Israel ver como é que aquilo tudo funciona tão bem. Tu aí tiveste a oportunidade. Algum comentário a Israel? Epá, eu acho que eles têm um mindset muito fazer, e quando eu digo fazer, não é, ainda agora nós tivemos nós trabalhamos com startups em Israel, aqui na Code for All. Temos montamos equipas de desenvolvimento de software para várias empresas fora de Portugal, e temos duas startups em Israel que montaram rondas grandes, não tinham capacidade para contratar, e nós montámos equipas de desenvolvimento de software a partir de cá para lá, e depois acabámos por gerar mais interesse de outras startups e acabámos por organizar aqui um pequeno evento que vieram vários founders de Israel para cá conhecer o ecossistema português. E o que eu sinto é que eles têm um mindset de fazer, e não é fazer, tipo, nós fazemos uma reunião, chegamos ali a um tema qualquer que faz sentido para todas as partes avançarmos, e para eles avançar é no dia a seguir. Então como é que é? Não é como nós muitas vezes cá, quando a reunião de follow-up e a reunião não sei do quê, e depois um dia a coisa vai arrancar. Eles no dia a seguir, regressaram a Israel, no dia a seguir estavam a perguntar, então como é que é? Como é que é preciso para isto arrancar? Portanto, eles têm muito um mindset de fazer acontecer. E até foi giro que quando estive em Israel ainda falei com 2 ou 3 pessoas lá, e eles dizem que aquele mindset está muito relacionado, que eles têm toda a vida foi muito conturbada em termos, não é, de estabilidade, de política e de guerras e tudo mais, e portanto normalmente eles não pensam muito long term, eles pensam, nunca sabemos quando é que isto vai mudar, portanto isto é para fazer, vamos fazer já, ou seja, não pensam muito às vezes nas consequências e atiram muito rápido para tomar uma iniciativa, para fazer alguma coisa acontecer, e isso é espetacular. Aquela questão do fator guerra que faz sempre acelerar se calhar as coisas nesse ponto. Sim. E focando aqui mais agora, se calhar, para quem está a ver e pensa que quer construir uma startup na área de educação, ok? Qual é que tu achas que são, se calhar, os principais desafios, por exemplo, que vocês sentiram na UBU, estão a intervir numa área brutal de educação, mas também super perigoso, as consequências que podem afetar aquelas crianças ou aqueles jovens? Quais é que achas que são aqui papéis ou milestones ou objetivos que tem que se ter muito cuidado com o que fazemos, ou consegues dar aqui algumas sugestões? Pronto, a educação é uma área super complexa, não é? E um dos grandes desafios da educação é muitas vezes tu não consegues no imediato medir o que é que vai acontecer àquelas crianças que estiveram no projeto, não é? Muitas vezes são coisas que só se vai ver passado muito tempo, quase a médio prazo, às vezes a longo prazo. Portanto, isto cria desafios de como é que tu medes o que estás a fazer, se está a funcionar e que impacto é que está a ter. Às vezes só consegues medir passado algum tempo. E portanto, tem esse desafio, que é o que eu acho que faz sentido sempre, mas isso é na educação, um bocado em tudo, mas na educação ainda mais, que é tentar fazermos pilotos em que, quando vamos implementar uma iniciativa nova, né, em que nós conseguimos acompanhar de perto o que é que aquela iniciativa vai trazer de novo àqueles alunos, e conseguir medir isto de alguma forma, mesmo que seja às vezes coisas 17% da matemática, métricas. por exemplo. Pronto, olha, isso foi por acaso, porque nós estávamos a montar o piloto e estávamos a decidir como é que nós vamos medir o impacto, e olhámos para tudo o que havia lá fora, nunca ninguém fez isto, portanto não há nenhuma métrica. Então vamos medir o quê? Vamos medir as notas de matemática, as notas de português e, salvo erro, o problem solving. Mas foi matemática e português que não sabia, ninguém sabia o que é que sabia de medir mais. E depois acabou-se por perceber que isto também tinha impacto nas notas de matemática, mas no final do dia usou-se essas métricas porque não sabia, ninguém sabia outras. E vocês obteram logo uma boa tração. Qual é que foi a vossa maior dificuldade, ou é crescer em Portugal? Eu acho que todas as soluções de educação, em especial quando são para serem implementadas em escolas, não é? Têm um desafio grande, porque
o processo, como eu estava a falar há bocado, o processo de introduzir uma solução nova numa escola exige uma validação de vários interlocutores dentro de uma escola, dentro de um sistema de educação. E, portanto, é um processo muito lento. E depois temos mais outra restrição, que é o ano letivo só começa cá em Portugal em setembro, não é? Por exemplo, no Brasil começa em janeiro ou fevereiro. E depois tu só tens o outro de setembro para voltar a introduzir uma... Ninguém vai introduzir coisas a meio do ano, é muito raro, é muito difícil. E portanto tem mais essa restrição. E ainda falando aqui um bocado de startups na área de educação, aposto que, como tu também já disseste, já conheceste uma data de pessoas a criarem algo em educação. Consegues aqui, se calhar, dar um pequeno feedback do que é que tu viste, o porquê de algumas terem falhado e o porquê de algumas terem sido bem-sucedidas, nas que conheceste? Eu acho que na educação o tema da resiliência é muito, muito importante, porque são processos longos. É muito difícil tu lançares, por exemplo, numa startup tech, tu lanças uma solução inovadora e se a coisa funcionar, e se começares a ganhar atração, tu rapidamente podes escalar muito rápido. Uhum. Na educação, tipicamente, os processos são mais lentos, o que exige, por parte dos founders, muita resiliência, não é? E muita paciência e pensar mais de long term do que uma startup tech que lança e que passado, se for preciso, lança um MVP e passado 3 meses quer ver tração e quer ver métricas e tudo mais. Na educação, às vezes, as coisas demoram um bocadinho mais tempo. Principalmente por aquela questão do ano escolar, não é? A partir do momento que... Do ano escolar e a adoção nas escolas. De 1 em 1 ano é que podes fazer a iteração do MVP. E depois é mais essa. Portanto, eu acho que isso é um tema. Outro tema na educação é muito importante a solução estar, de certa forma, validada por alguma entidade externa que tenha credibilidade. Não é? Porque é muito difícil alguém adotar uma solução se não for já recomendada por uma Direção-Geral de Educação. Por exemplo, nós, todos os anos, a Direção-Geral de Educação recomenda às escolas públicas a UBU, antes de cada ano letivo começar. E isso é uma validação muito importante, é quase um selo ou um carimbo de que é uma solução de qualidade e que faz sentido para as escolas, para os professores e para as crianças. E eu acho que sem ter um selo, uma validação externa de alguém, de uma autoridade, há muito mais resistência na adoção. Isso é muito curioso, porque nós sentimos exatamente isso até Porque, por exemplo, nós temos explicadores, por exemplo, um explicador que quer começar a dar explicações individualmente. É sempre muito mais difícil do que um centro, porque um explicador não tem credibilidade ainda construída. E isso vê-se logo que os pais só confiam em algo que tenha provas dadas, que mostre que realmente pode ajudar o filho, porque é uma responsabilidade gigante. É quase como tivéssemos saúde e educação, são ali 2 bases totalmente fundamentais. Então tu sentes aqui o falhar, muitas vezes, se calhar projetos que tu conheceste, Sim. Se calhar o falhar foi por não terem, se calhar, tempo suficiente para estarem a validar, ou que quiseram crescer depressa demais. Quer dizer, eu acho que tudo o que é inovação e que é startups, a probabilidade de falhar é muito grande à partida. E depois aqui a resiliência e depois a capacidade também de iterar muitas vezes e de andar atrás destas validações e de ter paciência. Não funciona numa escola num ano, no segundo ano se calhar já se consegue que alguém teste o produto, no terceiro ano se calhar já se consegue ter um piloto numa escola, ou seja, às vezes é um processo longo e difícil. Mas é normal que haja muitas iniciativas que a coisa não funcione. E nós mudámos o nosso modelo. Quando a UBU começou, nós tínhamos uma equipa pedagógica e tínhamos uma equipa mais técnica e basicamente pusemos as duas a trabalhar em conjunto, que nem sempre foi fácil, porque os mindsets são difíceis. Professores de primeiro ciclo com developers a trabalhar em conjunto a montar um currículo. Depois tivemos também alguma orientação da Universidade de Aveiro. Mas os nossos professores iam às escolas dar as aulas, não é? E nós, logo na primeira semana, percebi, isto não é escalável, isto não vai funcionar. Além disso, nós temos que ajudar os professores titulares a capacitá-los e a dar-lhes ferramentas para eles conseguirem ensinar isto. É a única forma disto funcionar, de escalar, com sucesso e de melhorarmos a educação, e envolver os professores nesta lógica. Isso foi logo não sei se foi na primeira aula, se não foi na primeira, foi na segunda.
que é aquela questão, se queremos mudar a educação, temos que formar os formadores e não formar logo diretamente se calhar as crianças. Mas aí, e vocês estão focados em Portugal ou também já estão noutros mercados a crescer? Não tenho muita noção. Na UBU. Na UBU nós estamos em cerca de 20 países, sendo que temos muitos países em que estamos a iniciar pilotos ou com primeira escola, que estamos a trabalhar com uma primeira escola. Temos bastante tração em Portugal e no Brasil, onde estamos a crescer bastante. Ok, ou seja, é sempre aquela questão de ir para um novo mercado, é passar por todo aquele processo inicial de ganhar credibilidade, de ganhar a reputação, começar a crescer nas escolas. Acredito, se calhar, que as escolas lá fora estejam mais preparadas. Lá fora, se calhar algumas europeias, norte da Europa, estão mais bem preparadas que as nossas escolas para o vosso projeto, ou não? Olha que já tivemos assim surpresas engraçadas, tipo, já encontramos escolas, imagina, lembro de reuniões que tivemos uma vez em Bruxelas com uma fundação para um projeto em escolas e as escolas não tinham computadores. Porque eu já vejo, acho que na Europa está tudo com milhonete e com melhores computadores, não sei o quê, não. Portanto, isto depois varia muito de país para país e de escola para escola, e por isso varia muito. E imagina, nós tudo o que já testámos em muitos países e normalmente quando não vamos para um país novo o que fazemos é fazemos parcerias com alguma empresa local que tenha muita experiência em educação que depois vai vender o nosso UBU, as escolas, localmente. E muitas destas empresas a coisa funcionou, muitas delas não funcionou e não venderam, nunca conseguiram introduzir a UBU em nenhuma escola. E aí repetem o mesmo país? Ou não, sim, porque muitas vezes, às vezes mais importante, uma lição que nós já tivemos foi, é claro que o país é super interessante, se tem conectividade, se tem computadores que estão equipados, se isto é um tema ou não, está a ser discutido a introdução do pensamento computacional da programação, mas depois, tão importante quanto isso é qual é que é o nosso parceiro local. E por isso, às vezes no melhor mercado, se o parceiro não funciona, não vale a pena, e às vezes o contrário, às vezes no mercado mau temos um parceiro que são muito bons e que eles acabam por conseguir ultrapassar os desafios e começar a implementar a UBU. Portanto, é um mix das duas coisas, do mercado e do parceiro. E depois, como é um tema novo, não é? Isto introduzir ferramentas novas e tecnologia na educação é novo, também não há assim, não consegues encontrar assim uma lista em cada país, olha, temos aqui este parceiro ideal, exatamente, que já tem experiência de há muitos anos a fazer isto e funciona muito bem, porque também não existe, porque é uma coisa relativamente recente. Ainda não existe essa estrutura, isso é até era o que eu ia perguntar, que é, na Europa, a UBU se calhar é a maior referência, ou existe se calhar já alguma concorrência grande a vocês? Existem várias iniciativas, agora também não há assim muita informação pública em termos de dimensão, em termos de presença em vários mercados. Nós conhecemos soluções mais ou menos concorrentes com a nossa, temos 2 ou 3 referências internacionais, até mais nos Estados Unidos, na Índia também há várias soluções de EdTech com uma atração muito grande e que cresceram muito, a própria em Israel também, ou seja, nós temos assim 2 ou 3 referências. Na Europa não há assim tantas, e assim próximas do que nós fazemos, se calhar 2 ou 3, mas que não são uma referência ainda, se calhar estão a começar, ou se calhar... Isso é um dado curioso, que eu tenho esta questão e tu também vais-me ajudar a responder, que eu sinto bastante que a EdTech está muito mais avançada em Índia e China. Concordas ou não? Eu posso estar a ter uma sensação totalmente errada, mas eu sinto que lá há um mercado que há muito interesse, não sei, há muita evolução. Qual é que é a tua opinião aí? Eu China não conheço tão bem. A Índia nós acompanhamos de perto, porque a Índia é um bocado um case de várias soluções que foram adotadas e cresceram muito rápido. E a Índia também, porque é uma cultura muito própria do país, em que os próprios pais na Índia estão muito focados na educação dos filhos e estão disponíveis para os maiores sacrifícios para dar a melhor educação aos filhos. E, por exemplo, o modelo, até que antes daqui de começarmos oficialmente a gravar a nossa conversa mais informal, um modelo que cresceu muito e que na Índia teve uma evolução gigante, foi o modelo de tutoring, em que há tutores, não é, que ensinam one-on-one, ou às vezes one-on para 2, ou para 3 ou para 4 crianças. Foi um modelo que na Índia teve um sucesso enorme e muito numa lógica de desempenho escolar. Ou seja, os pais estavam disponíveis para investir, às vezes, o que tinham e o que não tinham, para que os filhos estivessem mais bem preparados e que tivessem melhores notas dos exames para terem acesso à melhor educação. E essa lógica
fez com que na Índia o mercado de tech crescesse muito, muito rápido e um dos maiores players da tech no mundo de startup, que é a Biju, é indiano, foi fundada na Índia. E aí, eu acho que aí, se calhar, é como... Eu lembro-me de ver isso também relativamente à China, que era a questão de que o sucesso académico é super importante, então os pais estão dispostos a pôr o dinheiro que fosse preciso, e até tivemos aquela questão de o Estado chinês fechar... Como é que foi? Sim, o Estado chinês, a uma certa altura, proibiu soluções internacionais de EdTech no país. E fechou também, não fechou da bolsa as próprias empresas, os maiores centros de explicações que existiam no país deixaram de poder ser profitable, não foi algo assim? É possível também, Pois, também. Sim. Porque aí caíram logo, eu lembro que aquilo caiu tudo, toda a gente que investia em tutoring sim. Voou tudo. Foi uma razia em EdTech na China, nessa altura, sim. Ou seja, também muito por, se calhar, na Europa nunca vamos ter fenómenos assim, porque a cultura até se calhar está aí para o oposto, ou não? Em termos de universidade. O que queres dizer com o oposto? Do género... que se calhar, porque eu penso que cada vez mais, eu posso estar errado, zero dados, atenção, zero dados sobre este assunto, mas o que eu vejo é muita gente cada vez mais não quer ir para a faculdade, vê outras alternativas para começar a vida, o Insta e o TikTok até já estão saturados de malta a produzir conteúdo, quase a vender-te, vai ser feliz, vem viver a vida de outras maneiras. Não sei até que ponto isto na prática está a ser, mas muita gente já não tanto ir para a faculdade ou querer desistir da faculdade mais cedo cá na Europa, Estados Unidos. Aposto que na Índia e na China é o oposto. Cada vez mais deve ser mais difícil, cada vez mais a concorrência é mais. Nós vemos aqueles casos de miúdos que estudam 17 horas por dia no secundário, 8º ano na China. Não sei se é essa, estás a perceber? Se calhar aqui a cultura pode ser um bocadinho diferente, não sei se concordas. Eu acredito que, pronto, estamos a entrar aqui num tema um bocado polémico, que é o modelo das universidades, não é? O que eu acredito é que o modelo das universidades vai ter que se reinventar também em curto prazo. E aquele modelo em que nós estamos não sei quantos anos a estudar na universidade, sem trabalhar, vai ser um bocadinho diferente no futuro. Portanto, eu não sei qual é que vai ser o modelo que vai... para onde é que vamos mudar, mas acredito muito que um modelo isolado, académico, de universidade, com pouca ligação ao mercado de trabalho e às empresas, vai ser cada vez mais difícil de continuar. E, portanto, acredito que modelos, se calhar, diferentes vão surgir. Com este modelo, se calhar, se vai estudar durante algum tempo e depois vai-se trabalhar e depois volta-se a estudar. Ou em que se vai trabalhar desde cedo e depois pode-se estar a aprender enquanto se está a trabalhar, não é? Ao longo da vida vai estar sempre a aprender e sempre a aprender coisas novas. Cada vez tens uma necessidade de uma skill nova, uma competência nova, vais estar a atualizar. E, portanto, eu acho que o modelo de, imagina, os 5 anos, quando eu estudei na faculdade, que foi 5 anos, em que, pronto, eu trabalhava no verão, estagiava e não sei o quê, mas porque queria conhecer o mundo de trabalho e trabalhar. Mas esse modelo eu acho que vai mudar muito rapidamente. Qual é que para ti era o modelo ideal de faculdade? Sem ser a Academia de Código. Pronto, a Academia de Código não é bem faculdade, nós chamamos um modelo mais de reskilling, que é alguém que estudou muitos anos para fazer uma coisa e que depois, por alguma razão, se sente que não está a maximizar um bocadinho o seu potencial e que quer mudar para uma área que está a crescer muito, como é a tecnologia, não é? E as oportunidades todas que existem no mercado de trabalho. Portanto, eu quando penso no modelo ideal, penso logo nas minhas filhas, que é o que eu gostaria que as minhas filhas fizessem, como é que seria a universidade das minhas filhas. E depois penso noutra coisa, que é qual é que vai ser, para pensar no modelo ideal, penso qual é que vai ser o emprego das minhas filhas. Pronto, o emprego das minhas filhas provavelmente não existe ainda, não é? E, portanto, nós estamos numa fase em que muitas profissões estão a desaparecer e muitas coisas novas vão aparecer que nós não sabemos o que é que vão ser. Sabemos uma coisa que eu acho que é transversal, que é a tecnologia vai ter um papel muito importante em todas estas profissões ou estas funções novas que vão aparecer. E eu acho que o modelo ideal vai estar muito relacionado com isto, não é? Que é como é que nós conseguimos encontrar um modelo que se ajuste, por um lado, ao crescimento, não é? De alguém que acaba o ensino secundário, por exemplo, e que depois começa a trabalhar, mas também quer evoluir e aprender e ter mais conhecimento e ter mais skills, e como é que também estas novas profissões que vão surgir, como é que isto tudo se compatibiliza.
E eu acho que isso vai ser o desafio e eu acho que vai caminhar para um modelo que vai ter que ter estas várias variáveis aqui, que vai ter que alinhar um bocadinho estas várias, ligar todos estes pontos, não é? Já que temos, se calhar, eu estou aqui a pensar numa questão que é, já que temos uma grande abertura da parte dos universitários para um modelo online, se calhar o ideal no futuro, a partir do momento que tens professores em inglês a falar para uma comunidade gigante, que cada um está em sua casa a aprender com os melhores, se calhar as universidades do futuro vão mesmo ser aquelas que está um professor a falar para 10.000 pessoas e depois temos pequenas turmas muito mais pequeninas que estão a ser acompanhados, mais praticamente, ou fazer exercícios, se calhar por aí. Esse pode ser um modelo, mas eu... isso é um bocadinho da nossa experiência também. Sim. O papel... Eu não acredito num modelo de educação onde o professor não tem um papel importante. Eu acho que qualquer que seja o modelo, não acredito que o professor vai desaparecer. Provavelmente o que é que um professor faz, não é? Numa licenciatura ou num curso ou no que é que seja o modelo do futuro, provavelmente vai ser diferente. Mas eu acredito que o professor vai continuar a ter um papel importante. Mas imagina, achas que o professor vai mudar um pouco? Força. E, por exemplo, estavas a falar num modelo em que pode haver algumas lectures em que é um professor para 1.000 alunos e depois haver um acompanhamento mais personalizado de um professor que tem uma turma de 20 ou 30 ou de 40 como alunos. se fosse um modelo de práticas e teóricas. De práticas e teóricas, acho que pode funcionar, não é? É uma questão depois de testar e de ver como é que funciona. Mas a teu ver. Diz? Mas a teu ver, o que é que seria... O que é que tu vês que se calhar era mais fácil? Se calhar um professor que não está tanto no papel de educador, mas mais de encaminhar? Não? Eu acho que vai passar muito por aí. Eu acho que vai haver uma lógica mais quase de... O professor que pode ter esse papel pedagógico, mas também vai ter o papel quase de gestão do percurso do aluno. Nós hoje em dia também temos uma lógica muito de... Temos uma forma e todos os alunos têm que entrar naquela forma. E eu acho que uma das coisas que também vai acontecer é, cada vez mais, tu vais ter uma forma diferente de acordo com as necessidades específicas de cada aluno. E o papel aí do professor vai ser um bocadinho acompanhar e até encaminhar, como estavas a dizer há bocado, um bocadinho o aluno para cada um destes caminhos possíveis de aprendizagens, de velocidades, de competências. Claro. E aí, mudando agora bastante drasticamente o assunto, que é... Porque agora um dos tópicos mais falados do momento, AI. Aqui, e eu queria falar que era... Neste momento nós estamos a ter um hype gigante. Achas que é justificável ou nós estamos a prever coisas a mais? Estamos a imaginar coisas de outro mundo que na verdade vai ser um bocadinho menor? Qual é que é a tua opinião aí? Eu acho que estamos a viver um hype gigante e eu acho que é um hype justificado. Eu acredito que nós também, os humanos têm esta capacidade incrível de se adaptarem, de se moldarem muito rapidamente também à mudança. E, portanto, eu acho que o desafio vai ser perceber até onde é que nós vamos, não é? Porque o AI, como eu estava a dizer há bocado, é uma nova onda, não é? Começou agora e que ninguém sabe bem onde é que pode parar. Mas eu também acredito que nós vamos conseguir, de alguma maneira, quando houver algum alerta, que vamos conseguir arranjar maneira de gerir, não é? Mas acredito que o AI vai ter um impacto gigante e vai ser em tudo também, não é? E até qual é que achas que se calhar são áreas mais afetadas ou se calhar trabalhos que estão mais em perigo, entre aspas? Epá, eu acho que há muita coisa. Epá, nós podemos olhar para exemplos assim que nós temos perfeita noção que vão acabar, e não, alguns nem estão relacionados com AI, mas associados com automatizações, não é? Robotização, por exemplo. Tudo o que é temas mais de logística, tudo o que é temas mais de, por exemplo, as caixas de supermercado, acho que isto é mais ou menos a gente em muito pouco tempo, não é? Porque já existem, não é? Supermercados que funcionam sem, portanto é uma questão de tempo. Por exemplo, do continente. Sem fazer publicidade, depois fazemos
Ou seja, eu acho que vai haver aqui nos próximos tempos uma necessidade, que é uma coisa que nós ainda não falámos, que eu acho que é muito importante de falar, que é, vai haver, quando nós estamos a dizer que muitas profissões vão desaparecer muito rápido, ninguém está a pensar o que é que se vai fazer a estas pessoas, não é? Porque estamos a falar de milhares de pessoas em Portugal. O último estudo que eu vi eram 700 mil pessoas que até 2030 tinham que mudar de profissão. O World Economic Forum há pouco tempo anunciou que 1 bilhão de pessoas vai ter que mudar de profissão até 2030 no mundo inteiro. E não há soluções quando eu digo reskilling, é como é que, se nós pegamos em pessoas que não têm conhecimento, não têm experiência, não têm educação numa área e num curto espaço de tempo vão começar a trabalhar numa área, num emprego novo que vai surgir, numa profissão nova e que vai gerar muito emprego, não é? Como é que se vai fazer como é que alguém que de repente fica sem ocupação, como é que vamos ajudar essa pessoa a mudar rapidamente? Eu acho que isso ninguém está a perceber bem ainda como é que se vai resolver e ninguém está a falar muito disso, porque isto é um bocado assustador, não é? O Vasco disse exatamente no nosso episódio com o Vasco Pedro, que também tocámos aqui um bocadinho sobre a AI, ele disse exatamente o mesmo, que um dos maiores perigos era a quantidade de pessoas que iam ficar sem trabalho e a revolta que ia ser causada nessas pessoas, como é lógico. A teu ver, claro que não tens nenhuma solução já milagrosa, mas qual é que se calhar seriam bons pontos de partida que tu vês que possa ser a solução para isso? Nós temos uma solução milagrosa. Temos a Academia de Código. Mas o problema é que a Academia de Código não vai chegar para tudo o que vai acontecer. E o que eu acho que a primeira solução, não é a solução, mas eu acho que a primeira coisa que devíamos fazer é parar para pensar como é que, isto é um desafio que vai haver, não é? Um problema muito grande. Como é que nós vamos sequer abordar este problema? Que é uma coisa que eu não vejo muitas pessoas a falarem, que é, não é? 700 mil pessoas em Portugal é muita gente, não é? A população ativa é o quê? 3, 4 milhões? Diria sim. Então nós estamos a falar de quase um quarto da população ativa em pouco tempo, não é? Ou seja, nós devíamos estar já a pensar e a criar uma estratégia, um plano, ou uma série de iniciativas para como é que nós minimizamos isto, não é? Como é que vamos fazer com estas pessoas? Como é que vamos ajudá-las? Como é que... E eu não vejo muita discussão pública sobre isso. Mas acho que é Portugal e também é fora de Portugal. Estava a ver aqui a população ativa em Portugal, mesmo assim, por acaso surpreendeu. São 5 milhões. Não estava nada à espera. Okay. Mas falhámos, só para... Então. Eu pensava que ia ser ainda mais pequeno. Mas não tinha lógica. Mas sim, realmente aí vai ser um grande problema que vamos ter que enfrentar. Que às vezes que é o que nós pensamos, os perigos da AI. Começamos logo a ver aqueles filmes que vão acabar com tudo, vão destruir toda a gente e vamos ser controlados. Mas cá esquecemos de pensar nas pequenas coisas como essa, que é muito mais simples e se calhar muito mais complexa até de conseguirmos arranjar aí uma solução. Vês aqui mais alguns perigos que devemos nos preocupar? Eu gosto de me focar sempre naqueles perigos em que nós conseguimos fazer alguma coisa para resolver. E eu acho que este é aquele em que nós podemos ter aqui alguma coisa a fazer, não é? E já, não é? Ou seja, acho que, como é óbvio, é bom nós estarmos alerta para o que é que pode correr mal, long term, ou daqui a uns anos, mas estou mais preocupado a curto prazo, os desafios que nós vamos ter como sociedade, não é? Sim, totalmente. Acabando aqui com a nossa pergunta da praxe, que é, qual é que é a mensagem que tu queres deixar para a próxima geração? Uma mensagem que já falámos um bocado aqui na nossa conversa, que é, nós vivemos uma altura em que o mundo está a mudar a uma velocidade inacreditável. Eu não me lembro, desde que nasci, de assistir a tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo como agora. E mesmo olhando para a história, não é? Não há assim muitos momentos em que tu estejas... Ou seja, nós estamos aqui num período da nossa história em que o mundo está a mudar muito, se calhar, mais rápido do que uma vez mudou. E portanto, eu vejo um exemplo que toda a gente sabe, não é? Que é o ChatGPT, que é uma ferramenta da AI que em 2 meses conseguiu atingir 100 milhões de users. Foi na história de todas as soluções tech a adoção mais rápida de sempre. Tipo, o segundo do que eu vi
O segundo tinha sido o TikTok, para chegar ao mesmo número de users tinha demorado 9 meses e foi a segunda solução. Portanto, nós estamos Foi, a falar... foi também uma viralidade brutal. Foi uma viralidade brutal. Portanto, o GTV conseguiu melhorar isto não sei quantas vezes. Isto só para dar um exemplo que acho que vai haver um período de muito desafio e algo de alguma forma um bocadinho conturbado, como é que nós gerimos esta mudança toda, mas eu também acho que em alturas de mudança grande que surgem grandes oportunidades e portanto aqui a mensagem para as novas gerações e para as gerações atuais é um bocado esta. Eu acho que vai haver muito desafio, mas eu acho que vai haver muita oportunidade. E acho que nós devíamos estar sempre a desafiar um bocadinho o status quo e os modelos mais tradicionais e as coisas que nós estamos habituados a fazer, porque sempre foram assim, porque num mundo em mudança muito rápida, provavelmente não estamos a seguir o caminho melhor, e dar também a mensagem de otimismo que vai haver muito desafio, mas vai haver muita oportunidade e, portanto, estas gerações que entram nesta altura, se calhar vão ser aquelas que estão melhor equipadas também para gerir e para agarrar as oportunidades que vão surgir. Portanto, aqui uma mensagem não é só desafio e coisas difíceis e complexas, eu acho que também vai haver momentos de muita oportunidade. E muita inovação. Bem, João, olha, foi um prazer, muito obrigado por teres vindo e foi uma honra. Obrigado, Francisco, prazer estar aqui. Eu tenho uma dificuldade imensa em acabar o podcast. É? Não sei, nunca.